Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o pastor João Paulo Quintela. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago. Boa noite, João Carlos. Nosso querido pastor Guto também está com a gente hoje. Quero convidar você a, como de costume, estar com a gente interagindo, participando, mandando mensagens, falando da sua intenção, não é nem intenção, né? Da sua compreensão quanto a esse tema, e aí também lançando perguntas aqui para os pastores participantes, tá? O tema de hoje é quase uma sequência do que a gente vem conversando aí nas últimas semanas, porque tudo aquilo que a gente vem conversando desemboca na ansiedade. A gente vem trabalhando um pouco sobre isso, sobre a preocupação em excesso. A gente trabalhou aí 2 versículos nas 2 quartas-feiras passadas que levava uma compreensão errada, e principalmente na última, que nós falamos sobre Mateus capítulo 6, verso 33, né, em relação à ansiedade ou à pré-ocupação excessiva. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre ansiedade, e aí, de fato, ansiedade, não ao redor da ansiedade, mas de fato na ansiedade. Esse tema que tem entrado em nossas rodas de conversa, que tem adentrado também em muitos lares, que tem sido motivo de estudo, de pesquisa, porque de fato tem crescido essa condição de ansiosos por conta dessa, não sei se é por conta da correria, a gente vai saber sobre isso na live de hoje, no nosso culto de hoje, mas eu convido você a já ficar atento para tudo aquilo que a gente vai conversar. Óbvio que, como filhos de Deus, a gente vai trabalhar também uma perspectiva, um olhar bíblico nesta condição. E se eu for, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, eu vou encontrar diversos textos falando sobre a ansiedade. Muitos, em sua grande maioria, falando sobre os cuidados que nós devemos ter com a ansiedade, não nos deixar dominar por estas ansiedades. E em todos eles vai estar falando sobre o cuidado de Deus sobre nós, o que nos deixa um pouco mais tranquilo por conta dessa ansiedade. Então, é um tema alarmante para a sociedade como um todo, e a gente vai conversar sobre isso, mas também sempre há uma esperança. E a esperança não simplesmente morreu numa cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia. É interessante que lá em Lucas, capítulo 22, o nosso Senhor Jesus estava angustiado, porque estava próximo à morte. Ele estava aflito, ele estava ali em um momento extremamente difícil. Só que no verso 42 ele chega a falar: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Trazendo para a nossa realidade como ansiosos, é como se eu e você tivéssemos preocupados, ou como o pastor Mano falou em outra live, pré-ocupados, ou seja, ocupados antes da hora, preocupados com aquilo que poderia acontecer. Nem sabíamos se iria acontecer de fato, mas que a gente tenha a consciência de que a vontade do nosso Deus é sempre a melhor, é sempre a perfeita, é sempre a agradável, e que nós possamos aprender com o nosso Senhor Jesus, tendo em mente que não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, não é o nosso querer que tem que ser realizado, e sim a vontade do nosso Pai. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as nossas preocupações ou ansiedades excessivas é porque a gente quer resolver um problema que pode acontecer ou não do nosso jeito. Talvez nós não tenhamos a melhor opção, a melhor solução, a melhor saída. Contudo, com isso, a gente precisa buscar sempre a face do nosso Senhor, buscando entendimento na sua palavra, buscando os cumprimentos da promessa sobre a nossa vida. Ansiedade é uma temática extremamente complexa, mas a gente precisa abordar. A pior coisa que um ansioso ou alguém que está enfrentando ali um momento, um ataque de pânico, por exemplo, uma crise de ansiedade, a pior coisa que pode ser feita é fugir disso, agir como se nada tivesse
acontecendo. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de lançar luz a essa temática e trabalhar no cerne, no âmago dessa questão. E, claro, com o olhar bíblico também, porque somos filhos e filhas do Deus eterno. Essa é uma primeira introdução, já quero convocar os nossos especialistas para dar uma primeira palavra, para falar com você aí. Pastor Guto, Railson Guto, e nosso também querido presbítero João Carlos, que é da igreja de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Podem ficar à vontade para dar as suas primeiras contribuições para todos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus, graças e paz, amados irmãos. Eu estou aqui lisonjeado porque é uma honra poder participar desse momento diante de Tiago, pastor Paulo Quintela e nosso querido pastor João Carlos. Que bom. Muito prazer, pastor João Carlos. E diante desse momento, gente, eu queria citar à luz da Bíblia, Filipenses 4:6, tá bom? Que diz o seguinte: não andeis e nem estais ansiosos, em outras versões diz, inquietos, por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, por súplicas e com ações de graças. Prontamente, vendo esse momento, num plano inicial, numa fala inicial, eu gostaria de deixar aqui a minha primeira apresentação, falar com vocês a respeito da ansiedade, né? A Bíblia Sagrada já fala bastante da ansiedade, e alguns líderes e profetas também nos contam muitas histórias referentes a isso. E nós vivemos, então, numa realidade, gente, muito, muito marcada por muitas cobranças. São muitos fatores no advento da internet que nos marcam esse momento. E principalmente a ansiedade. Então, esse sentimento, ele está sempre presente no dia a dia dos seres humanos. A minha fala aqui hoje é dizer que esse tema ele é muito proveitoso para esse período que estamos vivendo da pandemia. E eu quero dizer para vocês que esse esgotamento físico e emocional, ele tem sido uma marca, ele tem sido um elemento que tem desnorteado e deixado perplexo muitas pessoas, como se perdessem o norte. Então, o meu agradecimento aqui, obrigado por esse tema tão especial, e espero que seja muito proveitoso esse momento e aquilo que a gente apresentar possa contribuir. Obrigado, Paulo. João Carlos. Muito boa noite aos irmãos aí que nos acompanham. Igreja de Cristo Henrique Jorge, não é isso? Isso. Satisfação muito grande estar com vocês aqui, muito honrado pelo convite. E também parabenizar pela iniciativa, né, que é louvável, trazer para a pauta temas muito relevantes para a sociedade, né, que estão praticamente em todas as esferas, em todos os contextos, né, tendo em vista que estamos falando aí de um tema taxado, conhecido como mal do século, né, a depressão, a ansiedade e tudo mais. Então, é louvável mesmo a gente poder discutir, construir um entendimento, fazer essa ponte com a palavra do Senhor, né, para que nós possamos ficarmos orientados, tranquilos, regozijados com o conforto do Senhor, principalmente, né, e pelo direcionamento que Deus dá para essas questões emocionais, tá? Espero contribuir nessa noite com os irmãos, né, e poder ajudar de alguma forma também para a gente ter esse suporte, né, esse ambiente de, acima de tudo, de acolhimento que vocês estão proporcionando, né, para a Igreja do Senhor, tá? Muito feliz aí por estar aí conectado com o Ceará. Minha esposa é cearense, minha esposa é de Barbalha, né, eu sou natalense, estive aí morando em Barbalha, né, no 2018 até 2019, né,
Foi um tempo maravilhoso na Igreja de Cristo do pastor Cláudio, tá? Cláudio Craft. Isso, foi um tempo maravilhoso, um tempo de qualidade, conheci os irmãos. Então, a satisfação imensa, né? Muito prazer mesmo. E, assim, não é especificamente a minha especialidade, né? Todos sabem que meu viés é o desenvolvimento infantil, é a área infantil, mas a gente está sempre com alguns casos, trazendo contribuições em outros contextos com relação a esse tema, então a gente já construiu algo aí ao longo do tempo. Viu? Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Deixa eu começar, Tiago, me permita, já fazendo uma primeira pergunta, primeiro questionamento, né? Porque, assim, a ansiedade, como todo mundo sabe, ou a crise do pânico, enfim, são problemas práticos, né? São problemas do dia a dia, são problemas daquilo que realmente acontece, não são coisas fantasiosas, tá? A pessoa, de fato, se preocupa com problemas reais, com problemas que de fato acontecem, que existem, sei lá, é um medo de vir à falência, é um medo de perder um ente querido, ou seja, são problemas de fato, são problemas reais, não são coisas fantasiosas, né? São coisas do dia a dia, da vida real, tá? Portanto, a gente propõe, né, que as pessoas que atravessam essa situação possam ser tratadas, possam, de fato, praticarem exercícios aí, claro, trazendo para o meu lado, né? Bíblico, cristão, sabe? Aquele exercício pautado no Filho de Deus como centro, mas olhando para o lado clínico também, tem que ter um acompanhamento de profissionais, enfim, isso a gente precisa destacar, tá? Não é algo fora desse mundo. Mas a minha questão, e aí posso abrir para qualquer um dos três, é o seguinte: tem algumas pessoas, inclusive dentro da igreja, que diz o seguinte: olha, não precisamos falar sobre depressão, não precisamos falar sobre ansiedade ou crise do pânico ou ataque desse tipo, porque quanto mais a gente fala, mais as coisas aparecem, mais as coisas acontecem, mais as pessoas ficam perturbadas e começam a desenvolver isso. Às vezes nem tem, mas porque as pessoas ficam levantando e aí começa a desenvolver. Na experiência de vocês, de fato seria isso? A gente deve evitar falar disso ou não? Quanto mais trazer à luz e tirar todas as dúvidas, explicar o que como tratar, melhor. É melhor esconder ou é melhor explicitar e tratar? Pode ficar à vontade. Para qualquer um dos dois aí. Alguém, Pastor Paulo, para começar, posso iniciar? Claro, fica à vontade. Bom, diante dessa pergunta bem expositiva, eu gostaria de falar que a ansiedade, na realidade, ela é um sentimento, ela é uma ambiência em que as pessoas, elas vivenciam todos os dias, ok? E no âmbito normal, ela gera, de certa forma, um benefício em busca, porque você começa a descobrir alguns fatores, porque você está querendo entender aquela situação. O grande problema da ansiedade é quando ela caminha para uma patologia psíquica, né, que vai gerar comorbidades, não só emocional, mas ela parte também do princípio físico. Ela vai para o físico também, causando impactos que vai gerar algumas relações de adoecimento nessas famílias, não só da pessoa em si, mas daqueles que estão próximos. Eu trabalho com a adicção, no tratamento, e a gente percebe muito isso no grau de adoecimento dos garotos que vêm para fazer o acompanhamento. Quando a gente vai acolher eles, a gente percebe que o fator não é a droga em si, o fator são as comorbidades geradas por um grau de ansiedade que eles, para tentar aliviar essas tensões, eles usam os entorpecentes, ou vai para o álcool, para o alcoolismo, e aí começam a vivenciar graus terríveis emocionais que geram comorbidades físicas. E esse enfrentamento é porque
na maioria das vezes, as pessoas, elas não querem lidar com a dor, e a dor, ela existe em todas as facetas, em todas as vivências do ser humano. E nessa perspectiva, é impactante trazer o sofrimento para que as pessoas entendam que ele existe. E sabendo que ele existe, eu vou aprender, possivelmente, a lidar com esses momentos. É as cobranças da sociedade, é as cobranças da família, são os desafios que os jovens começam a entender no advento da internet, muita informação, muitas notícias, e que, inclusive, muitos dormem com o celular do lado, funcionando, né? Isso tudo vai gerando esse fator. Tem situações em que pessoas não conseguem, aí vamos para a internet, quando você não tem ela, as pessoas ficam ansiosas porque não tem a internet, e assim, a gente vê outros momentos em que é muito comum. Então, é uma quantidade de sentimentos. E aí, como terapeuta, né, como esse acolhedor, nós tentamos trabalhar para que não chegue ao ponto de não seja necessário o uso de medicamentos para que essa pessoa consiga reduzir as suas tensões. Então, essa perspectiva inicial aqui é uma realidade marcada por fatores complexos, né, que é uma amplitude muito grande da vida humana, e até porque os seres humanos são muito dinâmicos, são muito complexos, e aí, por não dizer, subjetivos. Ok. E aí, João, vale a pena a gente lançar luz sobre essa temática, ou é melhor esconder embaixo do tapete? João, acredito que o chão desse pensamento, daqueles que têm a crença de não procurar ajuda, ou até achar que é uma besteira, ou coisa até do tipo, acredito que o plano de fundo, o chão desse pensamento, ele está muito atrelado, né, à ideia do sujeito de que a ansiedade seja algo fora do físico, né, fora do biológico. E aí o contraponto para esse pensamento é que estudos recentes têm apontado exatamente a base neurológica, né, ou seja, biológica. O surgimento da ansiedade, algumas, né, eu gosto de pontuar, algumas, não todas, podem sim ter origem neurológica, né? E acredito que muitos pensam que não, que é um fator ambiental, é um fator social, é um fator que é interpretativo do sujeito, né? Quando, na verdade, já tem muitos estudos que mostram uma raiz biológica, né? E aí, muitos só procuram ajuda, procuram um médico, né, quando sente alguma coisa no corpo, né, no físico, alguma coisa que algum sentimento, uma sensação que lhe traz angústia de dor, que lhe deixa paralisado, uma dor, por exemplo, né, e o sujeito, ele aí sim, ele entende que tem uma dor visível, material, né, digamos assim, seja um ferimento. Então, sim, eu preciso tratar disso porque eu estou vendo o meu ferimento, né? Eu estou vendo aqui, então eu preciso, né? E aí ele, junto a isso, tem aquela ideia, o preconceito, né, de que achar que, por exemplo, as doenças que envolvem a mente, né, as emoções, né, vem logo no sujeito o pensamento coletivo, ou o inconsciente coletivo de amarração, né, de camisa de força e tal. Então, todo esse pensamento, que a gente chama de inconsciente, interfere num posicionamento do sujeito, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando o sujeito ele vence esse preconceito, ele tem a informação, né? E aí eu falo do sujeito adoecido, angustiado pela ansiedade, ele consegue buscar ajuda, né? Buscar ajuda através da informação, do entendimento que essa ansiedade, esse tipo de angústia,
pode ter uma origem biológica, e aí, se for uma origem biológica, você, obviamente, vai ter que tratar de forma medicamentosa, né? Com terapias, etc. Né? Então, acredito que, como eu falei, alguns quadros ansiosos têm, sim, base neurológicas, né? Outros não. Outro tem a ver com um evento que desencadeou, de repente, um sentimento, uma emoção naquele sujeito, que passou, a partir de então, reagir daquela forma, né? Ok. Legal. Bom, eu lembro que Pastor? está participando, assistindo... Pois não, pastor Guto? Desculpa, pode falar, Tiago. Depois veio uma frase na minha mente aqui agora. Diga. Quando eu ouvi o pastor falando, o pastor João Carlos, me lembrou agora que a gente olhar para o futuro com mais calma, a gente consegue reduzir as tensões da ansiedade, né? Porque elas sempre estarão presentes no nosso viver. Então, não deixar nunca debaixo do tapete. Nunca. Sempre guardar, porque um dia o tapete não comporta mais a terra e a areia. E nem levar na mala tantas coisas. É bom parar um pouco e quando vê um terapeuta, quando vê um psicólogo, você não ficou como uma interpretação. Agora está melhorando muito, mas antes, há uns anos atrás, havia uma ideia de que ir a um psicólogo era só quem era doido, né? Era esse termo que usavam. Então, não é isso, né? Então, a gente tem que olhar para o futuro com mais calma, né? Não, por isso é que eu percebo na fala de Jesus, na fala do texto bíblico que nós lemos aqui, não andeis ansiosos, né? Ou seja, não é para andar, você pode ter ansiedade, mas você não pode viver com ela, ou acariciando ela, ou conduzindo ela como se fosse um urso de pelúcia, e tentar não ficar como uma ilha. Você tem que abrir, tem que falar, para as tensões serem, com certeza, mais aliviadas. Obrigado. Legal, Guto. Bom, temos aqui algumas perguntas já no nosso chat aqui no YouTube. Eu lembro também a comunidade CHJ, se você preferir enviar perguntas pelo WhatsApp, fica à vontade, tá? Eu já recebi algumas perguntas aqui também. Vamos lá, o querido pastor Aluíri Júnior, ele pergunta, de forma prática, que sugestões para quem está em casa há vários dias, como não ficar ansioso? Como não? Aí nós vamos para... a gente dá um salto lá para frente, né? Para o tratamento, digamos assim, né? Existem N formas, né? N formas. E a gente, obviamente, Pastor, contexto... Pastor João, João Carlos, na verdade, ele seria prevenção, tá? Pelo que eu entendi, a pergunta é o seguinte, nesse momento estamos em casa e tudo, tá uma tensão, não pode sair, lockdown, não sei o quê, como evitar de andar ansioso, como evitar de que a ansiedade chegue até nós? Eu acho que foi isso a pergunta. Foi, Tiago, ou não? Também entendi dessa forma. Como a gente evitar, sei lá, evitar permitir que a ansiedade entre no nosso coração e a gente fique aperreado, como diria o cearense. Perfeito. Verdade, faz sentido, sim, desse contexto, né? Questão mais preventiva. Então, sabe aquele ditado que até uma vez eu ouvi, irmão, rapaz, isso poderia ser bíblico, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Acho que eu já ouvi alguma coisa assim, isso devia ser bíblico. Mas não é, né? Mas não é, né? Então, assim, ociosidade, ansiedade e ociosidade, né? Em casa, a pessoa fica ocioso, né? E essa é a questão. E aí você pode combater essa ociosidade, né? Como se combate a ociosidade? Promovendo a atividade, né? É importante que o sujeito, nessa ociosidade, ele procure uma atividade, procure ocupar sua mente com a leitura, com a capacitação, com o desenvolvimento, ressignificando esse estado digamos, de recolhimento, né? Ressignificando esse momento para desenvolver habilidades, competências que outrora até
era desejo do sujeito, mas aí, devido ao ativismo, né, ao trabalho e tudo mais, acabou, né? Então, aproveita para ler aquele livro que você está há muito tempo, né, querendo ler, estudar participar das aulas aí do João, né, do João Paulo, entendeu? E isso é um momento, é um tempo de desenvolvimento. Você está ressignificando esse momento. Você está deixando a ociosidade, praticando uma atividade que lhe desenvolva, sabe? Que lhe faça crescer. Então, como pessoa, como crente, né, como ser humano, então aproveita, ressignifica para desenvolver, para ser uma pessoa melhor, um crente melhor, né? E quando você estiver na sociedade, digamos assim, e aí você vai estar ali já com novas configurações, né? Com novos entendimentos, a partir daquele tempo que você soube aproveitar, tá? Então é isso. Fantástico, cara, muito legal. Boa. A Francisca Vasconcelos, abraço, Francisca, ela pergunta: quando a ansiedade não é tratada, ela pode gerar uma doença psiquiátrica? Perfeitamente. A ansiedade pode gerar a depressão. Tá? Então, o sujeito ele entra num quadro ansioso. Basta cada dia seu mal. Exatamente. E aí, o que acontece? O que é ansiedade? O termo lá no seu original significa angústia. Né? Angústia. Então, o sujeito ele fica angustiado. E como já foi dito aí, sabe, com uma preocupação intensa. E aí a gente está falando da ansiedade patológica, né? É importante destacar isso. Da ansiedade patológica, aquela que realmente prejudica, paralisa, né? João, e quando saber o que é diferenciar o que é ansiedade patológica para não patológica, né? Se esse movimento, se essa angústia, ela te paralisa, ela faz com que você não consiga fazer coisas que normalmente você conseguiria, né? Habilidades e práticas que normalmente se isso paralisa você, se você não consegue executar essa atividade, né? Isso é um sinal de que essa ansiedade possa ser patológica, né? E aí é bom diferenciar a ansiedade do medo, né? Ansiedade do medo. O medo é uma defesa do corpo, é uma reação, né? É uma defesa nossa. A gente precisa ter medo, né? O sujeito ele precisa ter medo. Imagine um piloto de avião, se ele não tiver medo, ele não se prepara, né? Ele não ele não revisa o plano de voo, porque ele está sem medo, então não tem medo de cair. O medo é uma reação do corpo, né? E está muito ligado a fatores externos, né? Por exemplo, aquela ponte tem sinais ali que aquela passarela tem sinais de que ela está parecendo que ela vai cair. Tem rachaduras, né? Tem rachaduras e tal. Poxa, isso aqui... Veja, houve um fator externo, né? Que provocou internamente o sujeito. Então, ele tem medo. Ele disse, rapaz, essa ponta está... Né? E a ansiedade? Vou ou não vou, né? Se eu for, vai acontecer isso. Então, ele fica com essa preocupação intensa. Se eu for, eu vou cair. Se eu for, eu vou cair. Se eu for, eu vou cair. Né? Se eu for, eu vou cair. Essa preocupação intensa é que em alguns casos, patológica. Por favor. Ok. Pastor Guto. Eu estava lembrando de Mateus 6,34, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu estava ouvindo o pastor falando, o pastor João, e os esgotamentos mais relatados que nós temos vistos neste período são associados ao esgotamento físico, emocional, e a gente percebe questões de instabilidades, e por incrível que pareça, onde eu estou localizado, nós temos muitas situações em que a gente vive uma insegurança alimentar, né? E as pessoas começam nessas questões se envolvendo muito. Quando a gente se preocupa muito com o futuro,
a gente esquece de viver o presente. E aí o que acontece? Devido a todo esse movimento dessa pandemia, desse ambiente hostil, que traz medo ao indivíduo, à pessoa, e aí eu queria dizer para o Júnior, né? Júnior Sorriso, que o esgotamento emocional tem gerado muitas comorbidades. Ou foi a senhora que falou agora? Tem gerado essa expectativa muito grande nas pessoas, e coisas que não estão ao alcance. Quando não está no meu alcance, eu tenho que reduzir, eu tenho que relaxar, procurar pessoas próximas, ligar para alguém, entender que eu não saio dessa sozinho, muitas vezes, para que eu não gere outras situações em que eu vou caminhar para uma depressão, né? Caminhar para um processo transitório em que eu não posso até não voltar. E aí eu gerar um surto, porque eu já tive situações aqui de atendimento em que o paciente estava arrancando o cabelo da cabeça, estava comendo estava num processo de ansiedade extrema por conta do que está vivendo hoje, como se fosse resolver, né? Muitas questões que não estava ao alcance dela, e por isso a gente teve que trazer ela, né, para que ela entendesse esse momento. Então, eu vendo o pastor João falando, esse é um período em que as pessoas estão sem norte, né? Estão sem norte. Muitos estão perdendo direção, e aqui é a crise existencial, o vazio. E a gente tem que trabalhar isso. Júnior, trabalhar o vazio. Né? Procurar pessoas para lhe orientar. Permita só fazer uma contribuição, acho que vai ser pertinente para a sua fala. Essa questão do medo, né? E como é importante, você falou isso, como é importante, que muita gente não sabe. Mas assim, as pessoas estão adoecendo de fato porque estão com medo, né? E aí a explicação é o seguinte, a explicação fisiológica. Nosso corpo, ele tem uma frequência de energia, né? E, salvo me engano, a frequência ideal é 4 ponto alguma coisa, 5, né? De frequência benéfica que a gente deve manter. Quando o indivíduo é acometido pelo medo, essa frequência ela baixa para 2.2, 2.0. Segundo estudo recente, frequências 2.0 no indivíduo são frequências encontradas predominantemente no ambiente como presídios, hospitais, né? Lá costuma ser essa frequência, né? E por quê? Porque o ambiente é carregado, né? E aí é muita coisa, hospital também. Por exemplo, quando você vai para a praia, você está e recebe aquele sol, vitamina D, etc., entra em contato com aquela energia do mar, da areia e tal, o que acontece? A sua frequência aumenta, porque você está em contato com um ambiente que positiva o teu ser, né, a tua energia. Essa interação, né, essa interação com o meio. Então, o sujeito que faz a interpretação nesse momento de pandemia, eu vou ficar doente, isso vai me pegar, né, e etc., ele certamente vai baixar a sua frequência e a sua imunidade vai ficar lá embaixo, né? Então, por isso é importante que nós estejamos, assim, confiantes em Deus, vivendo, como você falou, o hoje, o agora, como a Bíblia nos orienta, né? Estar aqui, viver o aqui e agora, né? E aproveitar isso, né? Boa, João Carlos. Temos mais uma pergunta aqui do nosso querido irmão Valnei. Abraço para o Valnei. Quais os sintomas que podem ser indicativos de um quadro de ansiedade? Opa, boa pergunta, viu? Ótima pergunta. Obrigado, Valnei. Vai lá, quem pode nos ajudar? Então, fique à vontade. Depois eu falo. Tá joia. A lista é imensa, né? Assim, mas eu posso falar, por exemplo, um sintoma principalmente relacionado à ansiedade patológica, né?
ela provoca muita questão da somatização no corpo, né? Tem pessoas, por exemplo, quando ficam muito ansiosas, e tem essa ansiedade intensa, constante e excessiva, por exemplo, o corpo começa a dar reações. Eu já vi gente coçando aqui o cotovelo e ficar branco, né? Decorrente de quadros ansiosos, né? Coceira, sabe? Irritabilidade também, tá? O que mais? Tonturas, né? Enfim, são imensa a lista. Tem a questão da tensão muscular, certo? Porque assim, o corpo, ele tem um limite, né? Então, quando um sujeito, ele fica realmente pensando no futuro, constantemente, porque a ansiedade é isso, né? É você estar no futuro, no presente, você querer o futuro no presente, estando no presente. Então, o sujeito, ele vive constantemente no futuro. Isso, aquilo, meu Deus, parará. E isso vai dando o seu corpo vai responder a esse sistema ansioso, né? E aí ele costuma desencadear esses tipos de sensações, né? Essas são as mais comuns, né? O que não quer dizer, né, João, que se a pessoa tiver um tremor ou uma agitação, ou então só, enfim, um desses pontos que você falou, o que não quer dizer que isso já seja uma crise de ansiedade, né? Verdade. Aí o fator intensidade, constância, frequência, né? A constância de que isso aparece, né? E como aparece. Entendeu? Então, assim, vocês observam isso, uma vez, duas e tal, mas sempre que você se depara com uma situação X, né? Desencadeia isso em você, então já sendo um sinal de alerta. Ok. Né? Sendo um sinal de alerta. Augusto? Eu estava vendo aqui, ouvindo, e vendo essa questão das ameaças reais da vida, as pessoas começam a sentir falta de ar, né? Também começam a ficar muito irritadas, né? Quando não conseguem ouvir até pessoas bem próximas que eles querem bem, amam, elas conseguem estar muito agitadas. Também a gente percebe destemperança emocional quando elas não conseguem se organizar, concentrar, né? A questão de concentração, tudo isso é um caminho também desta ansiedade que já está caminhando para levar o indivíduo a um processo de adoecimento. E aí a gente percebe que as emoções são afetadas, né? Ela perde aquele padrão, né, normal, que normalmente ela vivenciava, ela consegue perceber isso. Ok? Legal, Ok. Guto. A irmã Joana Valentim, ela comenta, mas diz assim a palavra de Deus, devemos ocupar a mente com as coisas do alto. Eu tenho uma pergunta aqui da querida irmã Eneida, ela pergunta, a mudança de comportamento é suficiente para sanar o estado ansioso? Contribui. Para você, um comportamento, vai contribuir. Ela não é a única fonte. Mas você pode ter você ir procurar até locais, né? Procurar fazer na sua casa o seu ambiente melhor, você vai perceber algumas mudanças nesse contexto. E quando a irmã também falou sobre a mente, né? Voltando aí ao texto bíblico, nós temos muitos sentimentos e muitas que afloram e que nós não controlamos. Nós não temos o controle disso, né? Então, nós estamos sujeitos a todas as questões, as vulnerabilidades. É tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz, eu glorifico ao Senhor nas minhas fraquezas. Então, reconhecer que eu tenho umas fraquezas já é um princípio muito bom de querer ser tratado. Reconhecer que eu tenho fraquezas já é um momento de eu poder descobrir muitas coisas melhores e que eu possa ser um ser humano mais flexível, mais humilde,
e não viver simplesmente achando que eu estou superando tudo. Nem sempre eu vou superar. Vai ter dias que eu vou engasgar com mosquito e outros dias eu vou engolir camelo. Então eu vou ter esses ambientes no meu dia a dia. Ninguém aqui, entre nós, pode dizer eu vou ser eternamente feliz. Pode esticar o elástico. Os gregos têm um texto dos gregos, uma breve história, em que os gregos tinham um lugar chamado vomitório. E nesse vomitório, eles comiam antes, ganham muito para satisfazer, para se alegrar, para ficar satisfeito, mas chegava um momento em que seu corpo não aguentava mais, e eles iam lá para o vomitório, vomitavam, para voltar a comer de novo, para ter uma constância, e aí a busca do hedonismo, né? Então, essa realidade nunca vai ser uma constância. Felicidade, ela nunca vai ser uma constância. Você não vai ser constantemente feliz. Você não é constantemente a mesma pessoa, sempre, o dia todo, 24 horas. Então, você tem as suas variações, e aí vem a variação hormonal, né? Vem vários outros itens que agrega a esses fatores de entender o quanto somos frágeis, né? E entendendo a nossa fragilidade, a gente vai se submeter mais a Deus e reconhecer, como disse o Senhor para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo entendeu. Então a gente tem que entender esses momentos. Tiago, eu posso contribuir aqui só? Por favor, pode sim. Tá. Achei importante a fala dele, do pastor Guto, né? Quando ele fala sobre a questão da felicidade, né? E é importante tocar nisso porque é um ponto crucial, né, no desejo do sujeito, né? Porque muitos ficam nessa freneticamente tentando encontrar a felicidade. A gente sabe que o motivo da nossa alegria é Jesus Cristo, né? Ele é o motivo da nossa alegria e é nele que nós devemos se regozijar, né? Mas partindo de um conceito assim mais, digamos, filosófico, né, sobre a felicidade, tem um conhecido nosso, e até da igreja, né, Nietzsche, que traz um pensamento que eu gosto muito sobre a felicidade. Ele diz assim: o que seria de um dia de sol, se não fosse uma semana de tempestade, né? Então ele faz esse paralelo, querem dizer assim, que o sol ele só é radiante, brilhante, porque tivemos um tempo ruim, né? Tivemos um momento de caso, de chuva, de tempestade, né? E aí, quando vê um sol, nós conseguimos ali entrar em êxtase, porque, olha, o sol, né? E tal, e isso é radiante, para que passou uma semana de chuva. E aí, gente, e que muito precisa entender, é exatamente isso que o irmão Guto falou perfeitamente, ó. Vai ter dia de chuva, né? E isso a gente tem que se permitir a entender, pô, nós vamos passar tempos difíceis. A felicidade, eu entendo, do ponto de vista, assim, humanístico, né? Ela não é estável, né? A gente tem picos de alegria. E aí, por exemplo, quando eu estou na casa do Senhor, tem momentos que então, tem um pico de alegria, de felicidade em Deus. E aquele momento é um momento que, tipo, eu, sei lá, eu quero, não sei se eu subo, eu desço, mas é um momento de um pico de alegria, porque eu estou conectado com Cristo e aquilo me proporciona alegria, né? E aí a gente vai para outro dia, tem as aflições do dia, etc e tal, né? E, enfim. Então é importante a sua fala, Guto, porque para quebrar de vez, talvez com esse conceito de felicidade constante, que o sujeito vive ansiosamente, buscando, sabe? E quando, na verdade, nas coisas simples da vida, a gente se permite achá-la. É isso aí, João. Eu queria só fazer uma breve fala de um dos literários brasileiros, Érico Veríssimo. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, perguntaram para ele o que era felicidade. Ele disse assim, felicidade é ter o que fazer, ter o que esperar, ter o que amar. Se você procura fazer alguma coisa, tomar uma ação, se você procura esperar e você procura, nesse contexto, e aí eu trazendo para o nosso momento da palavra, se você tem o que esperar em Deus,
você tem o que amar, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você tem o que fazer, fazer a obra de Deus, se ocupar, né? Não ficar, aí já vem, olha o subjetivo, o ansioso, né? Eu não vou ficar ansioso, porque eu não estou apenas como uma tábua rasa, mas eu estou como aquele que partilha, que faz parte da história, né? Então aí você vai ter esses ambientes em que você vai poder saber, entender que você vai amar, vai esperar, e você vai poder conduzir a sua vida de forma muito mais elegante, muito mais simples também. No mesmo extremo da elegância, você vai para a simplicidade, porque você sabe viver os dois lados da moeda. Por isso que Paulo diz, eu aprendi a viver na bonança e na escassez. Ele sabia que, fazendo essas duas pontes, ele levaria ele ao equilíbrio, né, para que ele pudesse viver melhor. Tiagão, só dar uma organizada no que nós já conversamos hoje, né? Pelo menos eu já detectei 4 pontos pelo menos, mas eu só consegui escrever 2 por enquanto. Foi perguntado assim, o que fazer em tempos de pandemia para prevenir uma crise de ansiedade? Em outras palavras, mas estou organizando aqui. Aí foi respondido, crescer, desenvolver, se exercitar, estudar, ou seja, se movimentar, gente. Não dá para ficar parado em tempos de pandemia. Não é porque está em lockdown, não é porque não está podendo sair que você vai se enclausurar. Não, vamos nos desenvolver, vamos estudar, fazer pós-graduação, fazer graduação, escrever um livro como fez o Matheus, sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos abrir uma empresa como fez o Tiago, vamos fazer alguma coisa, cara. Em tempos de pandemia, vamos nos movimentar. Um outro ponto foi quais são os indicativos de uma crise de ansiedade. Palpitações, sudorese, asfixia, náuseas, tontura, medo de morrer, mais ou menos o que foi falado aqui. Porém, isso tem que ser analisado com a intensidade, e aí o João Carlos falou uma outra palavra que eu não me lembro, mas eu vou falar frequência. Intensidade e frequência, porque se for só isso, pode ser que não seja, então você fica mais aperreado ainda. Então, junta isso e analisa com equilíbrio a intensidade, a frequência com que tudo isso tem acontecido, para que você possa buscar um tratamento da maneira mais adequada. Perfeito, pastor Quintela. Perfeito, eu considero, viu? Maravilha, João. Deixa eu dar uma passada aqui pelo nosso chat, que está bombando. Quero desde já agradecer a participação dos irmãos. Está sendo bênção esse momento. Eu vou ler alguns comentários, porque às vezes o comentário é feito em cima do que é falado, para não ficar muito distante da colocação feita. O nosso querido pastor Luciano Paixão, ele diz que é imensa a lista de sintomas de ansiedade, realmente. A irmã Eneida, ela comenta uma passagem bíblica que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz por meio da sua confiança nele. Esse versículo está lá em Romanos 15, 13. Deixa eu ler aqui mais um comentário. O pastor Luciano diz que a ansiedade dificulta capacidades de concentração e de discernir qual a melhor saída para o problema, o que gera ainda maiores níveis deste sentimento destrutivo, né? A Andréa Fernandes, ela comenta que é necessário que tenhamos momentos difíceis até para reconhecermos nossa dependência com relação a Deus. Tainã Pontes, ela fala que eu tive crise de ansiedade e o melhor que eu consegui fazer para combater foi primeiro me acalmar nas crises e manter a mente ocupada com atividades que eu gosto de fazer. Escreve Diego Pontes. Diego Pontes, então, um abraço. Obrigado pelo teu comentário. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta. O irmão Aloíris, ele perguntou, deixa eu achar aqui, pronto. Qual a opinião técnica acerca da prática da escuta e da meditação em louvores que exaltam a Deus? Eu digo que é a melhor terapia que existe. Pô, você entrar num estado de meditação, né, e a gente, quando está aí em conexão com o Espírito Santo, ouvindo Deus falar, adorando a Deus, né, você está ali num ambiente de concentração total, né, espiritual. Então, o sujeito, ele se conecta com o seu mais íntimo ser, né, e fazendo a ponte com o espiritual. Então,
de fato, assim, é algo restaurador, né? É algo modificador do quadro que o indivíduo que está nesse estado de adoração, né, de verdadeira entranhas, né? E como diz a Bíblia, então ele é, como eu falei, quando eu estava na casa do Senhor, aquele momento é tão bom que enche de alegria, você salta na presença do Senhor, né? Mas isso tudo parte de um momento de meditação. Se você não se concentrar ali, né, na sua adoração, se você não se concentrar ali ouvindo a palavra de Deus, né, é impossível pensar numa concentração, numa meditação diferente dessa, né? Então o sujeito entra nesse estado de meditação mesmo, para entender, né, exatamente ali a mensagem, e com isso, fazendo esse processo que a palavra de Deus tem, né, restaurador, de acalma, de traz paz, de traz calento, de traz renovo, né? Então é perfeitamente a colocação do irmão aí, muito bacana. Eu queria só deixar o texto Microfone, de Tiagão. Salmo 138, pode ser? Pode sim. Já que a gente pode. Eu queria dizer aqui o que diz. É quando estamos louvando, estamos celebrando e quando estamos nos concentrando nesse momento tão especial de adoração, o Salmo diz assim, olha, andando eu no meio da angústia, tu me reviverás e estenderá a tua mão contra a ira e contra as situações que eu estou vivendo. O Senhor vai me aperfeiçoar e vai me trazer em bondade. E sempre eu vou entender que Ele não me desampara por conta das obras das tuas mãos. Então, eu fico feliz, assim, porque nesse momento de encontro, a gente percebe esta presença maravilhosa do Senhor, revelando a sua graça, a sua misericórdia, e isso traz um recôndito da alma, né? Isso traz celebração. E diz Abacuque 17, que ainda que a figueira não floresça, eu vou entender isso quando eu estiver adorando. Ainda que a figueira não floresça, quando eu estiver orando. Ainda que a figueira não floresça, quando eu estiver celebrando. Ainda que a figueira não floresça, quando eu estiver clamando, aí eu vou entender, não vou só me alegrar, mas eu vou estar em júbilo, estado de júbilo. E aí é onde a minha alma vai se aquietar. Então, é sempre bom estar na presença de Deus. Amém, amém, pastor Guto. Bom, assim, estamos caminhando para o final, tá? Eu tenho mais uma pergunta. É um assunto super importante, necessário, e com certeza nós vamos marcar mais um Diálogos Bíblicos, mais um bate-papo com esse tema, tá? Então, uma última pergunta antes de passar para as considerações finais de cada um dos nossos pastores. Como posso perceber se meu estado de ansiedade é saudável ou não? Como eu falo, eu acho que eu tive essa fala mais recente, assim, no começo, quando te paralisa, né? Quando esse estado está te paralisando. Tipo, quando você não consegue realizar algo que normalmente, em outrora, você conseguiria, você realizava. E agora você não consegue, né? Isso pode ser, sim, um sinal de que, opa, esse quadro ansioso, ele está me prejudicando. Ou até mesmo prejudica, não só a você, mas a terceiros também, né? Por exemplo, digamos que você é pai de família e tem filhos e etc., e tem que levar o seu filho para a escola, cumprir uma rotina ali de pai, né? E de repente você tem algum problema de ansiedade, que não me vem agora aqui na memória, mas tipo, você descumpre esse compromisso porque ficou preocupado, porque ficou, sabe? Ou até mesmo enfrenta, talvez tenha que passar por sei lá, um bairro perigoso, né? Não sei. E aí você até enfrenta, mas enfrenta naquela dificuldade, né? Opa, isso aí pode sim ser um indicativo, né? De que essa ansiedade ela está te prejudicando. Então, quando ela está te prejudicando, quando ela te paralisa, é um forte indício de que ela deve ser tratada como patológica, né?
Legal, João Carlos. Tem mais um comentário aqui do pastor Luciano. Ele diz: não se isole. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para lhe ajudar. Procure pessoas bondosas com palavras de encorajamento. Deixe que seus pensamentos sejam influenciados por palavras animadoras. Né? Eu vou passar, então, para cada um dos pastores fazer as considerações finais. Estamos encerrando o nosso Diálogos Bíblicos dessa noite. Né? Eu vou passar, então, a palavra para o pastor Guto fazer a sua consideração final, pastor Guto. Eu gostaria só de deixar aqui para lembrança que nós nunca façamos manobras, né, como a sociedade hoje está fazendo. Essa sociedade de consumo, ela tem feito muitas tentativas e tem usado uma palavra chamada descanso, mas ela tem usado essa palavra descanso com algumas próteses. Eu vou chamar de próteses aqui. Ela tem usado algumas próteses que fazem as pessoas descansar. Um excesso de álcool, uso abusivo. As pessoas estão tomando tranquilizantes por conta própria. As pessoas estão com compulsões, fazendo muitas vezes também da religião ela se tornar tóxica e passando por uma performance. O descanso aqui, eu queria convidar você para que você entenda que o descanso, ele é uma visita, ele é uma hospitalidade, ele é um momento com a família, ele é um local de celebração. O descanso, ele é um local esse descanso vai levar você, de fato, a reduzir as tensões desta ansiedade. Eu queria só parafrasear dizendo: não coloque não faça da sua ansiedade o seu pão. Não se alimente dela. Não se alimente dela. Procure pessoas, procure amigos, ligue para alguém. E aí, se você está colocando a sua confiança na ansiedade, você está depositando na pessoa errada. Não faça isso. Abra o seu coração, abra a sua mente e faça o que diz o salmista: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro não vem só das estruturas do monte, do que estou vendo. Ela vem do Senhor, que fez muito mais do que tudo isso que nós estamos vendo. Que Deus te abençoe. Não deposite a sua confiança na ansiedade. Abra, nesse momento, o seu coração e procure-nos. Estamos à disposição. Nós temos um trabalho trabalho voluntário que eu estou chamando Plano Terapêutico Saúde Mental e Vida Cristã. Reviver. Você tem que reviver. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé e saber que você tem amigos. A igreja, ela vive em 3 dimensões: querigma, palavra, koinonia, comunhão, e diaconia. Olha, irmãos, se você vivenciar isso, você vai reduzir muita coisa na sua ansiedade. Você vai viver com muito mais qualidade. Deus abençoe. Amém. Para a gente finalizar, eu digo para você que nos acompanhou até agora, que está atravessando isso, que conhece alguém que está atravessando, ou que não atravessou, mas que precisa se prevenir, é que, se por acaso, diante de uma possível crise, não tenha receio de conversar sobre isso. Não tenha receio de compartilhar, de procurar ajuda, de procurar pessoas que você confia, que você sabe que pode, de fato, te ajudar. Não fique frustrado por causa dos seus medos. Como foi dito aqui pelos nossos pastores, o medo faz parte da nossa vida. Nós fomos criados por Deus com essa capacidade de ter medo. Porque diante de uma adversidade, o medo nos traz uma reação, um impulsionamento para resolver, ou para fugir, ou para enfrentar aquela adversidade ou aquele inimigo. Então, não fique frustrado com os seus medos. E, por fim, como falou perfeitamente aqui o nosso querido pastor Luciano Paixão, não se isola. Não acha que você vai conseguir resolver tudo sozinho. Não, você não vai resolver tudo sozinho. Não, você não é todo poderoso ou toda poderosa. Não, você não é onipotente. Infelizmente, não. Então, não se isola. Busca ajuda, busca apoio,
busca auxílio. Eu finalizo usando o texto de Hebreus que fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, de acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. E falo também, lá no texto que o pastor Guto citou, Mateus, capítulo 6, e nós falamos também em outros momentos aqui, quando Jesus vai falar do cuidado dele com as flores do campo, do cuidado dele com os pássaros. Quando você estiver se sentindo angustiado, quando você estiver se sentindo angustiada, vai lá para fora, vai no quintal, olha para o céu, olha para os pássaros, olha para as plantas, percebe o cuidado de Deus sobre essas pessoas. O cuidado, pessoas não, né? Sobre essas coisas, flores, pássaros. Percebe o cuidado, a providência de Deus em tudo. Aí o próprio texto vai dizer, cara, se nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem como esse povo aí, eu também posso fazer com vocês. Quando você se sentir frustrado por causa dos seus medos, ao invés de você se desesperar, faz o seguinte, compreende, imagina a forma que Deus está usando para te livrar, para te tirar dessa situação. Seja grato por Deus. Geralmente, como foi falado pelo Guto e pelo João Carlos, a gente se preocupa com o trabalho, com a enfermidade, com algo que vai acontecer. Ao invés de você ficar preocupado em perder o seu emprego, seja grato pelo emprego que você tem. Se está preocupado em perder a sua família, seja grato pela família que você tem. Isso é um exercício. Isso é algo que nós precisamos perseverar em fazer. E ainda que seja na adversidade, escuta a voz de Deus falando: Paulo, Tiago, Carlos, Júnior, a minha graça te basta. É o suficiente. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Guto. Muito obrigado, João Carlos. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição com todos nós aqui, toda quarta-feira, 19h30. Deus abençoe. Agradeço também, muito obrigado. Deus abençoe. João Carlos? Bom, gostaria de reiterar e agradecer o convite, né? Foi muito bacana participar desse tempo aqui com vocês. Tempo de muita construção, de muito crescimento também com relação a esse tema um pouco mais, né? E eu queria deixar, assim, um alerta, na verdade, dizendo: cuidado com a expectativa do desejo, né? Porque nós vemos uma era da hiperinformação, né? E a consequência disso é o hiperestímulo, né? Quando você é estimulado, gera em você o desejo, né? O desejo de ter, possuir, né? Aquilo, né? Ou aquela coisa, ou algo, né? Expectativa do desejo. Esse mundo globalizado tem as suas coisas maravilhosas, mas as consequências também, e eu digo que nunca se teve tantos casos de depressão, ansiedade. Nós vivemos essa era. Por quê? Porque o sujeito está criando expectativa demais. Ele recebe uma informação, gera estímulo, gera desejo. E aí, um rapazinho chamado Rousseau, um filósofo lá do século XVII, ele falou assim: quando você tem desejos demais e faculdades de menos, gera no sujeito uma crise, né? Por quê? Ele quer ter tudo, ele quer alcançar, ele quer possuir, mas ele não tem a capacidade, a faculdade, né, naquele momento. Então, isso com certeza a explicação de tantos quadros de ansiedade, de depressão, né? E aí eu digo, o alerta vai aí. Cuidado, reduza, veja o que é essencial na sua vida, né? Corte tudo aquilo que não te edifica, né? Que não te faz ser um cristão melhor da tua vida, porque você vai estar recebendo estímulos. Você está recebendo estímulos e você vai querer ser tudo, ser aquilo, possuir aquilo. E aí você vai perceber que não é bem assim, né? Então, o segredo coloca na prioridade da tua vida as coisas essenciais. E eu digo que as coisas essenciais são tudo que você não pode ter, no sentido material, né? Tudo que você não pode ter. Amizade,
amorosidade, sabe, fraternidade. Tudo isso são coisas essenciais, né? Você precisa do dinheiro? Precisa. Você precisa... Mas isso aí é uma escada, né? Uma escada que tem que te levar a essas coisas. Então, eu, particularmente, eu vou fechar... Eu tô falando isso porque eu me peguei nisso, sabe, gente? E aí, sabe, hora eu tava querendo aquilo, hora eu tava querendo aquilo outro, e vivia nessa expectativa do desejo. E isso me trouxe colapso dentro de mim. Aí eu parei e disse, não, né? Peraí. Como o João falou, eu já tenho aqui meu emprego, né? Tenho aqui minha família, graças a Deus, e agora eu vou focar nisso, que é uma coisa essencial para a minha vida. E aí eu falo nisso, o reino de Deus, né? Então, essas são as coisas que... E eu estou administrando isso, para não, sabe, focar naquilo que realmente... Não é à toa que se você for na livraria, os livros que estão na livraria secular, obviamente, vocês vão ver o livro assim, os livros que são vitrine, tenha foco, poder da ação, sabe, não desperdice tempo, entendeu? Porque hoje a capacidade do indivíduo é isso, é a capacidade dele selecionar, porque nós recebemos diversos estímulos. Obrigado, hein? Boa, João Carlos. Pastor Guto, responda só com sim ou não, devido ao nosso tempo. Esperar a próxima vez que o pastor Guto pregará na ICHJ é uma ansiedade? Júnior, o pastor Guto saiu, então sua resposta vai ficar aí para uma próxima participação dele, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui de Fortaleza, do nosso querido pastor João Paulo Quintela, lá do Rio Grande do Norte, né, o nosso querido irmão pastor João Carlos Silva, e agradecer também você que participou com a gente aqui nesse Diálogos Bíblicos dessa noite. Deus abençoe sua vida.